Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês como configurar uma impressora para que ela mande a impressão agrupada. Tá? O que, que é isso? Quando eu estou lá no Word, lá tem um documento de 20 páginas. Manda imprimir esse documento uma vez, ele vai imprimir página 1, 2, 3 até a página 20. E obviamente, como ele mandou imprimir na sequência, a primeira página, depois a segunda, a terceira até a 20ª página, na gaveta da impressora, a página 1 ficou por baixo e a página 20 ficou por cima. Então o que acontece? Quando o usuário pegar esse bloquinho lá da impressora, ele vai ter que reordenar, né? Vai ter que colocar a página 20 por baixo, depois a 19, 18, até a página 1 fica por cima, né? Então, isso é uma questão que é a sequência da página que vai ser impressa, ok. Outra coisa é o agrupamento, que é o que eu estava falando inicialmente. O que é o agrupamento? Se eu imprimir uma única via desse documento, ele vai imprimir, obviamente, da página 1 até a página 20, independente se é de trás para frente ou de frente para trás. Ok. Só que se eu mandar imprimir duas cópias desse mesmo documento de uma vez só, a impressora vai entender o que, por padrão? Que é para imprimir a página 1 duas vezes, a página 2 duas vezes, a página 3 duas vezes, e assim vai até a página 20 duas vezes. Então, o que vai acontecer lá na impressora, a hora que eu pegar o blocão que está lá na impressora? Eu vou ter a página 20 por cima de tudo, duas vezes. Então, eu vou ter que colocar página 20 para o lado direito, página 20 para o lado esquerdo. Estou montando dois bloquinhos. Página 19 para o lado direito, página 19 para o lado esquerdo. E assim vai até a página 1. Então, eu vou montar dois bloquinhos, duas vias desse mesmo documento. Então, eu não quero ter que fazer isso manualmente. Eu quero configurar o drive da impressora para que ele faça isso para mim. Né? Então, se eu entrar lá no painel de controle, normalmente a cara dele, quando você acaba de instalar o Windows, é com essa cara aqui. Então, o usuário não sabe como é que muda isso. É simples, você vem aqui em categorias, coloca aqui ícones grandes, ele mostra o detalhe de todos os ícones, do que tem dentro do painel de controle. E aí você vem aqui, ó, dispositivos e impressoras. Ok, ele vai carregar as impressoras que estão instaladas na minha máquina. No meu caso, eu tenho uma impressora Epson, que está como padrão, botão direito nela, propriedades da impressora. Ele vai carregar os detalhes do drive dessa impressora, que normalmente é aqui que o usuário mexe. Só que eu quero algo além disso. Eu quero ir lá no drive interno da impressora, vamos dizer assim. Então eu tenho aqui ó, preferências. E aí ele fala: olha, internamente na impressora, o default dela, o padrão, quando instala de fábrica, assim, sem você mexer em nada, ele vem aqui, ó, impressão frente e verso. Está marcado como não, ou seja, eu não quero que imprima frente e verso na página. Então ele vai imprimir página 1 numa folha, página 2 em outra folha. A questão do agrupamento, né, que está aqui, ó, página 1, página 1, página 2, página 2, página 3, página 3. Então, se eu imprimir uma cópia só, é uma folha de cada, né? Que nem eu falei, se eu quero duas cópias, toda vez que eu mandar imprimir, ele manda duas cópias, num documento de 20 páginas, como eu disse, ele vai imprimir página 1 duas vezes, 2 duas vezes, 3 duas vezes, página 20 duas vezes. Ah, não, mas eu não quero esse comportamento. Eu quero o comportamento de agrupar, ou seja, ele imprime página 1, 2, 3 até a 20. Depois, de novo, página 1, 2, 3 até a 20. Então, aqui eu tenho um comportamento de agruparem a impressão daquele documento. Só que eu não quero que mande primeiro a página 1, senão ela vai ficar por baixo. Eu quero que ele mande primeiro a página 20, para que a 20 fique por baixo, por cima 19, por cima 18, até a primeira página. Então eu quero inverter a ordem de impressão. Primeiro ele manda a página 20, depois a 18, depois a 19 até a página 1. Então, fisicamente lá na gaveta da impressora, a última página que vai ser impressa vai ser a página 1, portanto, ela vai ficar por cima de tudo. Então, esse é o comportamento que eu quero: agrupar e inverter. Dou um OK. Não basta mexer só na preferências, você tem que vir aqui em avançado, clicar em padrão de impressão, ele mostra a mesma janelinha, só que note que está desmarcado, ou seja, são dois lugares que você tem que fazer a mesma configuração. Então eu venho de novo aqui, dou um agrupar, inverter, e eu esqueci lá dois, né? Vou deixar um lá. Vou dar um OK, vou voltar aqui no geral, preferências, aqui não é 2, aqui é 1. Vou dar um OK, OK de novo. Teoricamente ficou tudo marcado. Eu vou entrar de novo, só por desencargo de consciência, para conferir. Ficou marcado, tá não,
ok. Venho aqui em avançado, padrões, está marcado, está não, ok. Beleza. Então, o Windows está configurado. Se eu for no Word e imprimir, que nem eu falei lá, um documento de 20 páginas, ele vai imprimir primeiro a página 20 até a página 1, fez a primeira via, faz a mesma coisa para a segunda via. Ok, Samir, mas por que você está explicando isso então? Porque agora eu não vou no Word imprimir, porque o Word eu sei que vai respeitar essa configuração que eu fiz. O meu problema aqui é quando eu tenho um software de terceiro. No caso aqui eu tenho um RP aqui, né? E aí o que acontece? O RP, quando ele carrega lá o relatório, vamos carregar aqui o relatório para a gente ver. Vou dar aqui um visualizar, ele vai carregar lá o relatório para mim com 2 páginas. Maravilha. Então, o que eu espero aqui? Que ele faça aquilo que eu acabei de falar para vocês. Quando eu clicar no botãozinho aqui em cima, na impressora, ele vai perguntar para mim quantas vias eu quero imprimir, porque eu deixei configurado por padrão, que são 3 vias para esse documento. Eu vou dar um OK e eu espero que ele imprime. Página 1, página 2, uma via. Página 1, página 2, segunda via. Página 1, página 2, terceira via, né? Porém, ele não vai fazer isso. Por quê? Porque essa caixinha colete é a mesma coisa que agrupar. Aqui ele está em inglês, né? Mas em português estaria escrito agrupar. E ele está desmarcado. Se ele está desmarcado, ele vai falar para a impressora, olha impressora, drive da impressora. Não interessa que aí no drive está marcado agrupar. Eu, usuário, estou falando que eu não quero agrupado. Certo? Então, se eu for conferir aqui, ó, clicar no botão de propriedades do drive da impressora, ele está falando, ó, eu quero agrupado. Só que no momento que o usuário clica no OK aqui, que esse objeto ele é o objeto do componente utilizado aqui pelo desenvolvedor, que é o Fast Report, né? Então, esse objeto do Fast Report vai mandar para a impressora o comando de não agrupar. Ou seja, mesmo que o usuário tenha falado que ele quer agrupar aqui durante a instalação da impressora, o meu ERP está falando não agrupa. Ou seja, é como se o usuário tivesse vindo aqui e desmarcando essa caixinha. É isso que o sistema está falando para a impressora. E eu não quero. Eu não quero que desmarque essa caixinha aqui, né? Então, qual que seria o correto? Que o meu ERP, o meu sistema aqui, não interessa se é um ERP, se é um sistema que você fez, né? Você desenvolvedor, né? Ele tem que falar o quê? Olha, imagina, toda vez que eu imprimir o relatório, toda vez que eu imprimir a nota fiscal nesse caso, o usuário tem que lembrar que ele tem que vir aqui marcar a caixinha para dar um OK. Se ele não fizer isso, a folha vai sair tudo fora de ordem lá na impressora. Então é ruim isso, porque na correria do dia, o usuário fatalmente vai esquecer de marcar essa caixinha, né? Então vai vir sempre o padrão que é desmarcado. E aí toda hora ele vai ter que ir lá pegar o papel na impressora e reordenar. Bloquinho, página 3, 3, 3, página 2, 2, 2. E ficar empilhando lá a folha manualmente, né? Então, qual que seria o ideal aqui? Um software melhor, mais inteligente. Que na tela que eu dou o preview, né, que eu dou o carregar, né, antes dessa tela aqui do preview, tem uma caixinha lá, agrupar sim ou não, né, agrupar o documento sim ou não, né, e o usuário já deixa aquilo marcado por padrão na tela lá de impressão da nota fiscal, por exemplo. Se fosse um relatório, lá na tela do relatório tem uma caixinha lá, agrupar sim ou não, né, já deixa marcado lá na tela do relatório, né. Ou seja, eu teria um arquivo, um parâmetro, um arquivo INI por tela, né, por relatório. Ou um arquivo INI geral, se não tiver marcado nada no relatório, mas no parâmetro interno tiver marcado, respeita do parâmetro. Ou seja, eu tenho um parâmetro que valida um segundo parâmetro. Então você vê que pode ir muito além isso, né? Pode ser muito melhor, né? Isso no meu caso aqui, eu não tenho parâmetro nenhum, então como é que eu vou fazer para que o meu RP ele não altere a configuração da impressora que eu já deixei lá como padrão, né? Porque se eu vier aqui, dou um OK aqui direto, é o que eu acabei de falar, aqui está marcado para não agrupar, ele automaticamente vai vir aqui, vai desmarcar isso, dar um OK e vai imprimir sem agrupamento. Eu não quero, eu quero bloquear isso. Então, o que eu descobri aqui, né?
Aí a solução paliativa, né? Então a minha solução foi, eu vou fechar aqui, vou voltar no drive da minha impressora, vou dar um propriedades nela, preferências. Aí o que, que eu fiz aqui? Fuçando na impressora, eu percebi que quando eu marco impressão frente e verso, vou colocar aqui na opção de automático, ele dá um aviso lá, eu vou dar OK. Percebeu que o agrupar aqui ele ficou cinzinha, meio apagado? Ó. Vou voltar o não. Olha lá, acendeu. Eu marco o automático, ele dá o aviso, do OK, ele desmarca. Desmarca não, ele desabilita. Ou seja, fica inativado. O usuário não consegue clicar aqui. Ó. O de baixo ele consegue, mas o de cima não, tá vendo? Então ele ficou marcado por padrão, né? E agora o que acontece? Como o usuário não consegue mexer, efetivamente, o meu sistema também não. Então, se eu dar um visualizar novamente aqui no meu sistema, a hora que ele carrega o relatório, o usuário vai lá, clica para imprimir. De olho fechado, o usuário esqueceu de marcar a caixinha aqui. Ele vem e dá um OK. O que, que o sistema vai tentar fazer? O sistema vai falar, olha, não é para agrupar. Então, internamente, o sistema vai entrar em propriedades e vai tentar desmarcar essa caixinha. Como o usuário não consegue clicar, o sistema aqui também não consegue. Né? Por quê? Porque o drive da impressora falou, não é para mexer nessa propriedade. Então, o meu sistema aqui, o meu RP no caso, também não vai conseguir. E aí eu resolvi o meu problema de uma maneira alternativa, né? Só que isso não é uma solução ideal. A solução ideal é que o programador colocasse lá no software dele para que isso viesse marcado automaticamente, né? Porque o que eu fiz aqui foi uma gambiarra, né? Porque imagina que o drive lá da impressora está desmarcado e mesmo ele estando desmarcado, eu quero que o usuário não tenha que ficar marcando isso aqui toda hora. Já venha pronto, ele dá o OK e segue a vida dele. Né? Então, o ideal é que o software tenha essa opção em tela para o usuário marcar isso. Né? Então, você desenvolvedor, aí, independente de qual é o seu sistema, né? estiver usando o Fast Report, fique atento a passar ou não essa propriedade para a janelinha aqui de impressão via arquivo INI ou via um parâmetro em tela que o usuário marca e desmarca, né, que venha como um default isso para ele, para facilitar a vida do usuário. Bom, como essa minha gambiarra aqui, essa minha solução alternativa, ela é por impressora, ou seja, eu dependo do drive da impressora, então aqui vamos entender melhor, né? Vou dar um fechar, de novo na minha impressora eu vou voltar ele como estava lá, bloqueado, vamos dizer assim, para o usuário não conseguir mexer, então aqui está automático, está agrupado, e aqui no preferências está automático e agrupado. Ok, ok. Então, ou seja, eu já sei que se eu usar essa impressora, vai funcionar do jeito que eu quero. Vai agrupar, vai imprimir da última página para a primeira. E se o usuário for imprimir em uma outra impressora? Se eu for usar essa outra Epson aqui, o modelo é diferente. Né? Então, o que acontece com o drive dela? Se eu for lá em preferências, eu também tenho a opção de não, né? De não, que me deixa acender a luzinha lá, né? Acender o componente para eu agrupar e inverter. Só que quando eu coloco no manual, porque essa impressora ela é diferente, né? O drive dela fala, ó, tudo bem, quando você colocar lá frente e verso, eu vou deixar o agrupar marcado, só que o inverter não fica marcado. Aí não resolveu o meu problema, né? Então o usuário sempre vai ter que imprimir nessa impressora aqui, ó, na M3170. Se ele mandar nessa outra impressora, o que vai acontecer? O bloquinho vai dar certo, vai imprimir página 1, página 2, página 1, página 2. Só que o inverter não vai acontecer. Por quê? Porque ele não vai imprimir primeiro a página 2, depois a página 1. Primeiro a página 2, depois a página 1. Para a página 2 ficar por baixo e a página 1 por cima. Então, essa impressora resolve metade do meu problema. Essa impressora resolve todo o meu problema, né? Utilizando o artifício aqui do frente e verso, né? Da minha gambiarra aqui. Então, você vê que cada impressora, o drive se comporta de um jeito.
E se eu for nessa impressora PDF? Imagina que eu quero salvar aquele documento lá e mandar por e-mail para o cliente, ou simplesmente porque eu quero salvar na minha máquina. Se eu ver o drive do Bullzip PDF, o que acontece com ele? Preferências, não tem a opção aqui de agrupar, ó. Nem aqui, nem aqui, nem se eu clicar no botão de avançado, também não tem aquela opção de agrupar. Então é uma pena, né? Porque aqui no Bullzip eu não vou conseguir fazer com que force, vamos dizer assim, a ficar agrupado, independente do meu software, né? Seja no Word ou seja no meu RP. Então, voltando para o meu RP aqui, se eu der um visualizar, para ficar claro, então, se eu mandar nessa impressora, ok, mesmo estando desmarcado, ele não vai conseguir mexer no drive porque está desabilitada a caixinha, vai dar tudo certo. Se eu escolher essa outra impressora, que é a L3150, ele vai agrupar o bloquinho, só que vai ficar fora de ordem. Então, não dá certo. Para que você consiga visualizar nesse vídeo, eu vou pegar aqui a Bullzip PDF e vou deixar desmarcada a caixinha, ou seja, eu vou simular aquilo que aconteceria na impressora. Então, está desmarcado, vai imprimir página 1 duas vezes, página 2, aliás, duas vezes não, 3 vezes, né, que eu estou pedindo 3 vias aqui. Então, são 2 páginas. Vou dar OK, aí ele vai carregar lá o software do Bullzip e vai falar, onde você quer salvar isso? Eu vou falar manualmente que eu quero salvar na minha área de trabalho como teste. Vou dar um salvar, como eu já fiz isso antes. Ele está falando, você quer substituir o arquivo? Sim. Como eu estou marcando para abrir o arquivo aqui, eu vou dar um salvar. Ele já vai abrir o arquivo automaticamente e a gente já consegue visualizar. Então, se eu subir lá para a primeira página, vou diminuir aqui um pouco o zoom. Então, eu tenho aqui, ó, página 1, primeira vez, página 1, segunda vez, página 1, terceira vez. Aí começa, página 2, primeira vez, segunda vez, terceira vez. Ou seja, sairia impresso dessa forma na impressora. Ah, não, mas eu quero voltar lá para o meu software e vou falar, olha, eu quero imprimir isso agrupado. Ok. Aí ele mandou para a impressora, vai falar onde você quer que salva, vou falar que eu quero no teste agrupado, que é um outro arquivo, só para a gente ver a diferença. Salvar, como o arquivo já existe, ele pergunta se quer substituir, sim. Salvar novamente. E aí ele cria um segundo arquivo agora. Se eu for comparar, eu tenho lá página 1, primeira vez, página 2, segunda vez. Página 1, primeira vez, página 2, segunda vez. E é a terceira vez, página 1, terceira vez, página 2. Ou seja, mandou isso de maneira agrupada, certo? Então faz todo sentido, né? Quando eu estou trabalhando aqui com o meu software, né? Garantir que o usuário consiga mandar essa propriedade já marcada ou desmarcada, né? Por padrão. Ele não tem que ficar lembrando toda vez que clicar aqui no botão, vem aqui, marca e depois dá OK. Ou vem aqui, desmarca, depois dá OK. Então, a tela antes do preview, né, já deveria ter essa opção para que fique por default, né, no relatório. E aí, obviamente, né, eu posso ter um relatório que o default é marcado e um outro relatório que o default é desmarcado, como eu disse inicialmente nesse vídeo. E para melhorar ainda mais esse vídeo aqui para você desenvolvedor, aqui eu procurei aqui, no caso, como esse meu software ele é desenvolvido em Delphi, né, eu tenho aqui um exemplo aqui nessa página, que eu vou deixar inclusive no comentário desse vídeo, mostrando, olha, quando você está carregando a propriedade do print dialog, então você vem aqui e fala, olha, passa a propriedade colete como true, aqui está fixo, né? Poderia estar pegando de um arquivo ini, da tela que está sendo carregada, ou de um parâmetro de uma tabela do banco de dados, né? E a mesma coisa, teria que estudar aqui a propriedade do print dialog, se existe, além dessa propriedade colete, se existe a propriedade de inverter a impressão, né? Porque aí eu poderia passar as duas como true, como acontece lá no drive do Windows, beleza?
Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado aí, se você não é o desenvolvedor, se você é um consultor como eu, né? E se você é um desenvolvedor também, para que você fique atento aí a melhorar o seu software. Beleza? Valeu, pessoal, até a próxima.